Então vamos lá. O Atlético, mais uma vez, protagoniza um vexame na sua história. O Atlético é vice-campeão da Sul-Americana em uma partida onde o Atlético era totalmente favorito ao título, tá? O Atlético tinha um elenco muito superior à equipe do Lanús, porém não conseguiu transformar isso em vitória. E a gente vem aqui, né, para poder falar a respeito dos possíveis culpados, e a gente tem que pensar que é o seguinte: por um lado, essa derrota foi positiva, porque não mascara um projeto mal formado, um projeto com a gestão horrível, com o Paulo Brax, que por onde passa coleciona fracassos, e mais uma vez, o Atlético confia um cargo de alto nível a um cara fracassado. O Paulo Brax é um cara fracassado, ele nunca ganhou nada na vida, ele nunca fez um elenco vencedor, ele nunca participou de um projeto vitorioso. Então, mais uma vez, o Atlético dá oportunidades a quem não tem o mínimo de qualidade para poder fazer a gestão de um elenco. O Atlético que dá ao Vitor, inexperiente, sem nenhum contato, sem nenhum network, o principal cargo dentro de uma equipe de futebol, que é o cargo de gerente de futebol, que é o cara que contrata, que é o cara que vai atrás de reforços para o elenco, e você dá ao Vitor essa atribuição. Ele não tem gabarito para tal, mas aí, por ele ser ídolo do Atlético, tudo bem. Assim como tem gente que, porque o Hulk ganhou em 2021. Cara, o Hulk é o seguinte: contra o Atlético Paranaense, ele teve o pênalti para poder tirar o Atlético do rebaixamento. Ele perdeu o pênalti. Contra o Palmeiras em 2021, ele teve o pênalti do título. Tava 0-0 lá no Allianz Parque, o Atlético era superior àquela equipe do Palmeiras, ele perdeu o pênalti. Ontem ele teve o pênalti do título, mais uma vez, e perdeu mais uma vez. Então, cara, é ídolo, ganhou tudo, ganhou, mas é um cara que não é decisivo. Então, ele não pode ser colocado ao nível do Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Porque o Ronaldinho Gaúcho, se tivesse o pênalti e batia, era gol. Simples. Tem vários outros jogadores do Atlético que tecnicamente era muito inferior ao Hulk, mas que se tivesse a bola do título, ia marcar e acabou. O Arrascaeta no Flamengo é um cara, se ele tiver a bola do título 10 vezes, ele vai fazer os 10. E o Hulk, em todas as finais que o Atlético chegou, o Hulk desapareceu. O Hulk não consegue aparecer em jogos grandes. O Hulk não apareceu contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Hulk não apareceu contra o Flamengo na Copa do Brasil. Ele não apareceu contra o Botafogo. Ele não apareceu ontem. Ele só aparece para fazer uma jogada que todo mundo sabe. Quando ele chega na linha de fundo, ele vai fazer o tranco no zagueiro, vai fazer a falta. Ou então ele vai girar e vai ficar rolando no gramado. Então, o Atlético precisa de uma reformulação. O Atlético precisa pensar em novos horizontes, mas eu alerto a vocês, o Atlético vai entrar em um momento dos mais difíceis da história. Por quê? Eles vão fazer essa reformulação, isso já é certo, já é fato, vai acontecer essa reformulação, mas essa reformulação vai piorar o elenco. Por quê? Porque os atuais donos do Atlético não querem investir dinheiro. Então o que eles vão fazer? Ele vai mandar o que eu mandaria embora: Scarpa, Hulk, Arana, Rony, Fausto Vera. Esses caras têm que sair. Mas aí, quem vai vir? Vai vir um cara da Colômbia, que ninguém conhece, que o Siga vai indicar. Aí vai vir o camisa 10 do Paraná, clube da Série D. Vai vir um cara jovem do Palmeiras. Entendeu? Esse tipo de reformulação não é uma reformulação de verdade. Quando você piora o seu elenco com o título de reformulação, isso não é reformulação. Mas, sabendo que esses caras não têm coragem de investir, eles não têm gana para investir, eles não vão desembolsar dinheiro, o Atlético vai piorar mais uma vez. O Atlético vai ter um 2026 sem Libertadores. A torcida do Atlético está muito magoada, a torcida do Atlético está muito machucada. E o Atlético ainda pode protagonizar mais um vexame nessa temporada, que vai carimbar o selo dos 4 R's, que são as 4 derrotas. Botafogo, Flamengo, Lanús, e agora o Flamengo pode ser campeão novamente na Arena MRV. O Flamengo tem mais títulos na Arena MRV, se ganhar do Atlético, do que o próprio Atlético. Então isso é mais um vexame, mais uma situação desagradável que essa SAF coleciona. Essa SAF é uma SAF fadada ao fracasso, é uma SAF onde os caras vestiram uma bandeira, levantaram uma bandeira que eles não conseguem cumprir. Eles falaram que o Atlético ia ser próspero, que o Atlético ia ser uma equipe sem dívidas, uma equipe certinha, uma equipe que fosse ganhar. Mas o Atlético, em momento algum, o Atlético foi isso. O Atlético
não foi um time saudável, o Atlético não foi um time responsável, o Atlético chegou ano passado em 2 finais de maneira culposa, porque o Atlético não tinha condições de chegar. O Atlético esse ano chegou mais uma vez à final culposa, o Atlético também não tinha condições de classificar, e o Atlético perdeu as 3 partidas, as 3 finais de maneira justa. Por quê? Porque era um time que não deveria estar lá. O Atlético hoje é um time que deveria estar brigando para não cair. O Atlético hoje deveria estar na Série B, porque se não fosse o Rubens ter feito aquele gol e um pênalti que o Hulk perdeu, o Atlético estaria disputando a Série B do Brasileirão esse ano. A verdade é essa. Só que é o seguinte, o Atlético, se essa reformulação for feita dos moldes que vem sendo feito desde 2021, o Atlético, no máximo 2, 3 anos, o Atlético vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem mais por onde ir. Por quê? Porque eles não querem investir, porque vende os jogadores que tem o mínimo de refino técnico para trazer jogadores que a gente não sabe o porquê, não sabe como se tornar profissional. E aí eu falo para você, tem gente falando assim, mas o Biel saiu chorando. Cara, deixa eu te falar, a gente tem que parar de idolatrar esses caras que são ricos, porque o seu chefe, se você não render, ele vai te mandar embora. Ele não quer saber se você vai chorar, se a sua família vai passar fome. Agora, porque o cara é jogador, porque ele tá na mídia, coitado, ele tá chorando. Não tem isso. Ele é pago para fazer uma coisa e ele não faz. Então ele merece receber críticas e ele merece ser criticado, ele merece. Por quê? Ele teve 2 bolas, teve um pênalti, perdeu. Acabou. Agora, enquanto a gente ficar, porque coitado... Para com isso, velho. Então você que tá compartilhando, força, Biel, vai dar a volta por cima. Vai dar a volta por cima o caralho, velho. Ele não tem condições. Ninguém sabe como esse cara virou profissional. Ele não tem condições de estar onde ele está. Ele não tem condições de estar vestindo a camisa do Atlético. Essa é a verdade. Mais um vídeo de desabafo. Eu não vou falar de técnica, de tática, porque não é o momento de falar disso. Numa outra oportunidade a gente pode vir comentar o que o Atlético fez de errado nessa partida. Não fez nada de certo, então não vai ter nada para elogiar. Mas até então é isso. E é isso, né? Não tem mais o que falar.